tabelas dinâmicas, tá? Como é que a gente faz uma tabela dinâmica no Excel? Primeiro de tudo, o que, que é uma tabela dinâmica, né? Todo mundo fala de tabela dinâmica, enfim, mas o que, que é isso? Por que, que ela é tão importante? Por que, que ela é tão, vamos dizer assim, desejada aí para quem trabalha com Excel? Por que, que os gestores gostam de tabela dinâmica? Por que, que ela ajuda você no seu dia a dia? Vamos lá. Então, primeira coisa, a tabela dinâmica, ela é uma forma facilitada de você resumir as informações de uma tabela original, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tabela de informações, tá? Que eu vou chamar ela de a minha tabela de original, onde tem os meus dados, beleza? E a partir dessa tabela, eu vou gerar uma tabela dinâmica, que ela é originada, né? A partir dessa tabela original, beleza? E por que, que ela é uma tabela dinâmica? Porque ela se atualiza de acordo com os dados que estão na tabela original. Se eu alterar os dados na tabela original, a tabela dinâmica também vai se atualizar, tá bom? Então, esses aqui são os dados e essa aqui é a tabela dinâmica, né? Onde eu vou resumir esses dados. No caso aqui, eu estou resumindo os dados a partir do comprador, né? Então, eu estou dizendo aqui que a Brenda comprou R$ 270, que a mãe comprou R$ 544 e que o pai comprou R$ 20. É uma forma de eu resumir os dados de uma tabela maior, né? De uma tabela original. Isso é interessante. No nosso exemplo, talvez você não tenha essa percepção, porque essa tabela original é uma tabela pequena. Mas imagine uma tabela com 50 linhas, com 100 linhas. Você não consegue tomar uma decisão a partir de uma tabela com uma quantidade muito grande de informações. É por isso que a gente utiliza a tabela dinâmica para resumir esses dados e nos permitir tomar determinadas decisões. Então, esse aqui é um exemplo simples, né, de como que a gente pode criar uma tabela dinâmica a partir de dados originais. Essa outra tabela dinâmica aqui é um exemplo um pouco mais sofisticado, tá? Onde eu coloco nas minhas linhas o resumo por tipo de compra e nas minhas colunas um resumo a partir da pessoa que comprou esse determinado item, né? Então, vamos lá. Para clarear um pouco mais para vocês, eu tenho aqui minha tabela original com 4 informações, né? Data, comprador, tipo de compra e o valor da compra, o montante da compra, né? E aí eu posso ter um resumo por tipo de compra, no caso aqui, total de 470 no item alimentação, e eu posso ter um resumo aqui nas colunas, por exemplo, da Brenda, que comprou R$ 270 no total. Né? Isso aqui é uma tabela dinâmica um pouco mais sofisticada, tá bom? Primeiro eu estou dando alguns exemplos, eu estou mostrando para vocês o que é uma tabela dinâmica para já, aqui no final, a gente criar de fato uma tabela dinâmica. É muito mais fácil você criar uma tabela dinâmica quando você conhece todos os elementos, quando você conhece todas as informações necessárias para você criar essa tabela, tá bom? Beleza. Aí a gente tem a tabela dinâmica. Eu vou complicar um pouquinho mais, tá? Complicar entre aspas. Eu vou deixar um pouco mais avançado, né? Existe a tabela dinâmica e existe também o gráfico dinâmico, que é exatamente esse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui, ele é um gráfico feito a partir de uma tabela dinâmica. A gente não vai falar sobre ele hoje, eu só estou mostrando aqui para vocês verem, para vocês saberem que ele existe, tá bom? Mas a gente não vai dar tempo a gente falar sobre gráfico dinâmico hoje. Isso aqui é um gráfico dinâmico que ele está resumindo as informações de forma gráfica e resumindo a partir do tipo de compra, tá bom? Ele está pegando o nosso exemplo de orçamento doméstico e resumindo a partir do tipo de compra. Para a gente montar uma tabela dinâmica, é importante que a nossa tabela de dados original ela tenha certos padrões de informação. E o que são esses padrões de informação? A gente precisa ter nomes em cada coluna. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 4 colunas na minha tabela original. Eu tenho a coluna data, a coluna comprador, a coluna tipo e a coluna montante, que é o valor da compra, né? E nas linhas, né, é importante que eu não tenha dados duplicados, né? Ou células em branco. Para quê? Para não prejudicar o meu resumo, tá bom? Isso aqui
é apenas, essa informação de não ter dados duplicados ou linhas em branco, é apenas uma orientação, tá? Mas não necessariamente é uma obrigação. Caso você tenha uma linha que ela seja repetida, né, você pode ter uma compra que tem o mesmo valor, que foi feita pela mesma pessoa, no mesmo tipo de categoria, né, e no mesmo dia. Então, teoricamente, seria um exemplo duplicado. Tá? Se esse exemplo duplicado realmente existiu, tudo bem, não tem problema. Mas só fica atento a isso, que normalmente linhas duplicadas, elas mostram que pode ser que tenha algum erro ali, tá bom? Mas isso aqui é apenas uma orientação. E a coluna, você tem que ter o nome dela certinho, enfim, não pode ter nomes repetidos, né? Só lembrando, né, na tabela dinâmica, cada coluna, certo? Ela é o que a gente chama de campo. Ela vai se transformar na tabela dinâmica no que a gente chama de campo, tá bom? Então, cada coluna é um campo da tabela dinâmica. Dentre todos esses campos, a gente normalmente escolhe um campo para resumir as informações. No nosso caso, esse campo vai ser a última coluna da nossa tabela original, que é a coluna montante, né? Vai ser o campo montante. Vai ser esse campo que vai ser resumido. Então, suponha que eu queira resumir pela pessoa que comprou, que eu queira resumir pelo comprador. Lá na tabela dinâmica vai aparecer assim, a soma de todas as compras que, por exemplo, a mãe fez. Então, quando eu for selecionar na tabela dinâmica, vai aparecer um total lá da mãe no valor de R$ 544. Já já a gente vai ver isso, tá bom? Só para vocês se ambientarem. Então, vamos em frente. Então, como eu falei, a coluna montante é a coluna que a gente vai escolher nessa tabela dinâmica, nesse exemplo, para resumir todos os dados. Se eu fosse somar todos esses dados, daria um total de 834. Então, essa aqui, né, é a versão mais simplificada que a gente tem de uma tabela dinâmica, tá bom? É a versão mais simples de uma tabela dinâmica, que a gente não escolhe nenhuma coluna para resumir além do que já está aqui. Eu vou mostrar outras versões dessa tabela dinâmica, mas isso aqui é uma versão mais simples, só para vocês entenderem. A gente vai aumentar essa tabela dinâmica já já. Reforçando, esse campo, essa coluna tem os valores numéricos, tá bom? Que são os valores que a gente precisa para poder resumir as informações. E essa tabela dinâmica, ela se transformou em um campo de valor. Se a gente tem aqui uma coluna que tem campos numéricos, automaticamente essa tabela dinâmica, quando a gente colocar essa informação lá no campo de valor, ela vai resumir através de uma soma. Show? Bom, vamos lá. As tabelas dinâmicas, elas começam a ficar interessantes quando a gente adiciona algumas condições, né? Que ela vai dividir essa soma a partir de determinadas informações em comum. Por exemplo, aqui a gente adicionou uma condição, que é a pessoa que comprou, que é o comprador. E aí vai gerar o resumo de quantos reais a Brenda comprou, de quantos reais a mãe comprou e de quantos reais o pai comprou. Isso aqui foi a condição que a gente escolheu, que foi a condição comprador. Da mesma forma, a gente pode escolher a condição tipo de compra, alimentação, combustível, etc. E cada tipo de compra vai ter o seu resuminho aqui na tabela dinâmica, tá bom? A gente vai ver isso já na prática. Estou só mostrando para vocês como que cada campo ele pode ser adicionado, como que cada campo ele é alocado dentro da tabela dinâmica. Mas calma que a gente vai ver isso na prática. E aí a gente tem alguns nomes que a gente fala, né? Do lado de cá, a gente tem o campo de linha, tá bom? E aqui não está aparecendo agora, mas acho que no exemplo anterior apareceria que eram os campos de coluna. E, por último, a gente tem aqui o campo de valor, que é o campo onde a gente resume as informações. Revisando, antes da gente iniciar todo o processo de criação da tabela dinâmica. Resumindo, a gente tem a tabela original, com todos os dados, né? A gente tem o campo de linha, aqui onde vai resumir as informações pelo tipo de informação que eu quero resumir, seja ela comprador, seja ela o tipo de compra, enfim, e aqui um campo de valor. Só resumindo. E agora a gente vai entender como que a tabela dinâmica funciona. Quando a gente escolher a opção de criar uma tabela dinâmica, uma das primeiras coisas que vai aparecer vai ser esse quadrinho aqui no canto direito do Excel, né? Onde eu tenho aqui a lista de campos, beleza? Que é exatamente o mesmo cabeçalho da planilha da tabela original. Data, comprador, tipo e montante. Aqui vai aparecer data, comprador, tipo e montante. Isso aqui
é o que a gente vai usar para trabalhar a nossa tabela dinâmica. Então, vamos em frente. Normalmente, né, o que acontece? A gente puxa, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente cria a tabela dinâmica, a gente puxa esse campo de montante aqui para a área de valores, tá? Para quê? Para que ele possa, então, receber o resumo geral. Aí ficaria mais ou menos assim, ó, soma de montante igual a 834. Aí na sequência a gente vai adicionar os outros, as outras condições, né? Os outros os outros tipos de condição para a gente realmente fazer a tabela dinâmica acontecer. E é exatamente isso que a gente faz agora. Eu vou arrastar essa coluna comprador aqui para a área de linhas, beleza? Vamos em frente, aí vai aparecer então aquela tabela que a gente viu. Brenda, mãe e pai, cada um com seu resuminho, cada um com quanto gastou, né? Vai aparecer aqui a linha de comprador. Beleza? Finalmente vamos então montar a nossa tabela dinâmica. Como que a gente faz isso? Vamos lá. A gente seleciona os nossos dados, tá bom? Seleciona toda a nossa tabela original. Feito isso, a gente vai em inserir, a gente vem aqui, tabela dinâmica, aí ele já abre aqui algumas informações, né? Tá aqui. Então, eu clico em inserir tabela dinâmica, né? Seleciono a minha tabela original, inserir tabela dinâmica, aí ele já vem o intervalo selecionado, aí eu tenho duas opções aqui embaixo, escolha o local que você deseja onde essa tabela seja colocada. Eu posso escolher uma nova planilha ou uma planilha existente. Eu vou escolher na planilha existente. Aí eu clico em qualquer lugar da planilha existente, né? Aí dou um OK, aperto no botão OK. Aí ele já criou aqui o espaço. Ele já criou aqui o espaço para minha tabela dinâmica ela ser construída, né? Aí a partir de agora a gente vai então construir a nossa tabela dinâmica. Tá aqui ela. Para isso, o que a gente vai fazer? Igual a gente aprendeu no exemplo, a primeira coisa, a gente vai puxar a coluna de montante aqui para os valores. Beleza? Tá aqui, já tem o somatório total. Agora, eu quero mostrar o resumo por comprador. Então, eu vou puxar aqui a coluna comprador, ou o campo comprador, e vou puxar aqui para linhas. Então, eu vou mostrar aqui, ó, a Brenda, a mãe e o pai. Então, a Brenda comprou R$270, a mãe comprou R$544 e o pai comprou R$20, né? Eu posso melhorar essa minha tabela dinâmica. Eu posso, por exemplo, adicionar o tipo de compra, né? Então, o tipo de compra eu vou arrastar aqui para tipo de coluna. Então, eu vou ter um resumo aqui, né? Ficou um pouco mais sofisticada a nossa tabela dinâmica. Eu tenho quanto que a Brenda gastou e eu posso saber quanto que foi gasto no total de alimentação ou por pessoa no tipo de gasto por alimentação, ou tanto que foi gasto em combustível, ou tanto que foi gasto por esporte. Eu posso ver, por exemplo, que a mãe só gastou, só a mãe que teve gastos com combustível, né? Por quê? Porque eu estou vendo aqui que só tem combustível na linha da mãe. Eu posso ver, por exemplo, que no caso do pai, só teve gasto de esportes no caso do pai. A Brenda e a mãe não gastaram com esportes. Mas, por exemplo, a Brenda gastou com ingressos, a Brenda gastou com livros e com música. Então, e você pode ver, por exemplo, que neste exemplo, ficou redundante, mas enfim, a mãe foi a que mais gastou, a Brenda foi a intermediária e o pai foi o que menos gastou. E aqui embaixo, a categoria que mais gastou, né, que mais foi feito compra, é a categoria de alimentação. Então, a gente acabou de fazer um exemplo prático de orçamento doméstico, né, através de uma tabela dinâmica, tá bom? Enfim, você pode brincar um pouco mais, você pode puxar aqui, ó, esse tipo aqui para baixo, né? Aí eu consigo fazer um resumo por pessoa e por tipo de compra. É uma outra forma de você ver os dados. Então você pode brincar com esses dados da forma que ficar mais prático para você, da forma que o teu cérebro ele conseguir entender melhor a informação. Beleza? Gente, essa aqui foi a nossa aula rápida sobre tabela dinâmica.